Vamos lá, pessoal. Continuando aqui o nosso projeto do Laravel 11, né? O nosso bolão de Mega Sena. Nós já criamos o projeto com o Composer, já criamos aqui o nosso projeto no GitHub, já versionamos o nosso código. E agora nós vamos fazer o que? Vamos configurar o nosso Docker, né? Vamos fazer a configuração do nosso Docker. Eu vou deixar já aqui uma aba do nosso GitHub aberto, porque a gente vai versionar todo o nosso código. Aqui está o meu GitHub, quem quiser ir lá dar um salve, fazer uma presa lá. O nosso repo é esse aqui. Né? Aqui está o nosso repo. Ele tem aula 1. Eu estou gravando aqui as demais aulas, né? Então vamos mãos à massa. Vamos fazer a configuração. Vamos abrir aqui nosso Visual Studio Code. Eu vou dividir a tela aqui entre o terminal. Eu gosto muito de usar o terminal aqui. E vou utilizar o nosso Visual Studio Code aqui do lado. Acho que preferências, configurations. Vou aumentar aqui um pouco a fonte para que vocês possam ver de forma melhor. Estou com a fontezinha aumentada. Vou aqui abrir nosso terminal na lateral e vamos iniciar o nosso projeto. Vamos agora criar aqui dentro da pasta app uma pasta chamada Docker. Vamos criar aqui fora, ó. Fora de tudo aqui, ó. Não é na app não, aqui fora. Docker. Vamos criar essa pasta chamada Docker. E dentro dessa pasta, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar configurando o nosso PHP, o nosso MySQL, o nosso Redis, o nosso Nginx e o nosso Node também, né? Para que assim a gente tenha a aplicação rodando de forma que nós possamos só baixar ela, ter o Docker instalado e todas as minhas configurações aqui passariam para outro dev que está ali programando. E o nosso intuito é deixar esse back-end de forma bem profissional, certo? Então é o seguinte, voltando aqui ao código, então criamos aqui a pasta Docker, certo? Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma pasta chamada PHP. Né? Vamos criar uma pasta aqui chamada PHP. Vamos criar aqui dentro também uma pasta chamada MySQL. Vamos criar aqui uma pasta também chamada Redis, certo? E vamos criar uma pasta dentro do Docker aqui chamada Nginx, certo? Que será o nosso servidor HTTP ali que vai prover as páginas. Vamos iniciar pelo PHP. Dentro do PHP a gente vai criar um arquivo muito importante que é esse aqui, ó. Docker file. Olha a grafia, Docker file, certo? Então é um arquivo que vai estar o nosso Docker do PHP. Então eu já tenho uma colinha aqui já, né, do nosso Docker, que você vai encontrar também aqui no projeto, e eu vou dar uma explicada aqui inicialmente. Nós vamos usar o PHP 8.3 FPM, certo? O Node, vamos usar a versão maior que a 18, né, aqui no nosso setup. Aqui tá vendo? Já está a instalação do Node. Aqui é onde vai estar a nossa aplicação rodando, né? Eu tenho um curso gratuito aqui no meu canal que eu explico mais um pouquinho sobre a configuração do Docker. Mas essa configuração aqui você vai trabalhar com o Laravel tranquilamente, né? Sei que tem um Laravel Sail, só que eu gosto de trabalhar com o Docker dessa forma, porque fica mais fácil, fica melhor, você pode, né, ter um conhecimento além ainda para que você possa trabalhar. Então essa aqui seria a configuração do PHP, certo? Eu vou fazer passo a passo, eu vou fazer a configuração do PHP e vou criar um arquivo aqui na raiz também,
um arquivo chamado Docker Compose, dockercompose.iml, certo? Nesse arquivo a gente vai, vou pegar também uma colinha aqui que eu tenho, mas eu vou estar explicando para vocês o que acontece. Aqui, ó, nós estamos pegando o PHP, né? A gente está dizendo que essa versão aqui é a versão 3 do nosso Compose, né? Nosso Docker Composer. E aqui é um service, né? São os services. Então, o primeiro serviço que nós estamos startando é o PHP. Então, aqui você pode dar um nome para o container. Então, vamos dar aqui mega cena PHP, certo? É o nome do nosso container. E aqui vamos mudar nossa network para mega cena network, né? Que é o nome da nossa rede aqui. Então o que esse arquivo faz? Ele procura o arquivo Dockerfile, certo? Na pasta Docker, dentro da pasta PHP. Então esse restart uniless stop é se ele parar, ele vai restartar novamente. E o TTY true, né? Aqui está o contexto, tá, né? Tudo certinho. E aqui vai ser o volume criado. Ele vai criar esse volume aqui, que nós vamos precisar colocar aqui dentro da nossa pasta PHP esse arquivo aqui, ó, local.in. Tá vendo que ele vai criar esse caminho aqui relativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um novo arquivo chamado local.in. Nesse local.in é onde eu vou colocar as variáveis do PHP, né? Do php.in. Aqui eu coloco essas duas, que é o upload max file size e o post. Você pode colocar a configuração que você desejar mais. Só que assim, para o nosso projeto, essas seriam as únicas que vão ser utilizadas. Beleza. Colocamos lá o Docker. Fizemos o nosso PHP funcionar, né? O nosso PHP está aqui, o nosso Docker Composer, né? Chamando aqui a nossa aplicação. Então, com essas configurações aqui, o nosso container do PHP vai estar ok. Uma coisa que eu super indico para vocês utilizarem aí é vocês instalarem esse programinha aqui, ó, o Docker Desktop. Por quê? Não tem nenhum container aqui, certo? Mas o que eu vou fazer aqui no nosso programa aqui, no nosso código aqui, nosso terminal. Eu vou rodar o seguinte comando: docker compose up -d -build. Só um instante, peraí, Mega Cena Network. Por quê? Porque eu tenho que fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho que criar a network lá embaixo, né? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar, fazer o volume aqui embaixo, ó. Eu tenho que ter aqui a minha network, que ela será essa aqui, ó. Ela será essa aqui. E o tipo do drive vai ser bridge. Aqui é o volume local. E agora eu vou rodar aqui o meu comando, que é o, deixa eu dar um limpar aqui, o docker compose -build. Pronto. Agora ele está buildando, tá vendo? Então eu precisava colocar aqui o network, que é a nossa, aqui ó, a nossa Mega Cena Network, que é a nossa rede, que vão estar os nossos containers, certo? Então aqui ele está baixando e criando essa imagem aqui do PHP. No Dockerfile a gente colocou o PHP
rumo 8.3, né? Então o nosso PHP FPM ele vai estar com o PHP 8.3. Aqui são todas as configurações, né, que a gente precisa ter no projeto. Essa aqui é uma parte muito importante, você ter o Docker configurado no projeto, porque aí você consegue replicar o seu projeto para vários devs. Então aqui é a configuração do PHP. Ele tá ali, ó, baixando tudo certinho. Eu estou deixando aqui bem assim para vocês verem como realmente acontece e para que vocês tiverem alguma dúvida, possam estar comentando aqui que eu vou estar respondendo. Podem comentar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo aqui tudo para vocês. Eu creio que com esses conceitos mastigados vocês vão aprender muito bem como funciona o Docker, porque para mim era uma barreira muito grande entender como o Docker funcionava e como eu configurava. Então essa é uma forma muito simples de você configurar o Docker, muito simples. Aqui ele está baixando todas as variáveis, né, do projeto. Finalizando aqui já. Lembrando que na primeira instalação ele vai demorar um pouquinho assim mesmo. É comum, porque não foi baixado ainda. Depois vocês vão ver que vai ficar bem rápido para a gente startar e parar o projeto. Até agora ele está baixando e está criando as imagens, baixando tudo que a gente precisa na nossa máquina para que a gente rode. Então se você fizer aí um fork do projeto e for rodar, ele vai demorar nesse mesmo padrão aí. Pronto, o nosso arquivo, a nossa imagem, ela foi criada, né? Se a gente agora chegar aqui e abrir o nosso desktop, o nosso Composer Desktop, o nosso Docker Desktop, a gente vai ver que ele criou um container aqui com o nome do nosso projeto, que é API Backend Bolão Sena, e ele criou as imagens. Até então nós temos o que? A imagem do PHP, né? Então aqui, essa é a imagem do PHP. Então é a nossa imagem Mega Sena ali do nosso PHP. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar
e vamos configurar o nosso MySQL, né? O nosso MySQL. O que a gente precisa no nosso MySQL? A gente precisa, dentro do MySQL, criar o seguinte arquivo: my.cnf. É o que precisa ser criado aqui. Então, eu vou pegar aqui nossa colinha, né? Coloca aqui, ó. Então, esse aqui são o que a gente precisa ter nesse arquivo do mycnf. Vamos criar aqui também o nosso Redis, né? No nosso Redis, a gente vai ter um arquivo de Dockerfile. Então, Dockerfile, certo? Dockerfile. E dentro do Dockerfile, a gente vai colocar esses requisitos aqui, que é a versão do Redis, a configuração. E aqui dentro a gente vai ter um arquivo de configuração, que ele vai ter o nome do seguinte: Redis, que é aquele lá, redis.conf, que é esse nome aqui que está no Dockerfile, tá vendo? Redis.conf. Por que a gente vai utilizar o Redis aqui? O Redis, ele é um banco de memória muito interessante para o Laravel, para que a gente possa processar filas de forma mais rápida, tirar do database, para broadcast, para eventos em real time. Então é muito bom termos nesse projeto o Redis, que a gente vai utilizar ele no processamento de filas, né? A gente vai processar filas no projeto, então vai ser muito bom. Então, dentro do Redis Conf, a gente vai colocar esses comandinhos aqui, que é o memory policy somente. Se você quiser adicionar um outro e for um requisito para você nos seus projetos pessoais, pode adicionar aqui no redis.conf, que todas as configurações dos Redis será migrada para lá. Beleza, então aqui nós temos agora o nosso Redis configurado. Então, se a gente rodar o nosso comando lá, docker composer up -d --build, ele vai fazer o que agora? Ele vai criar a nossa imagem do nosso Redis. Então, do nosso Redis está criado, né? O nosso container Redis está criado. Porém, o que faltou aqui? A gente precisa, como a gente configurou o MySQL e o Redis, a gente precisa informá-los aqui no nosso Docker Composer, né? Então vamos lá no nosso Docker Composer e vamos colocar o nosso MySQL e o nosso Redis. Primeiro vamos colocar o nosso Redis, nosso MySQL, perdão. Vou colocar aqui o nosso MySQL primeiro. Aqui eu trago duas possibilidades, né? A gente pode colocar o MySQL junto com o phpMyAdmin, que a gente pode acessar pelo navegador, ou você pode utilizar o Workbench para acessar o seu banco de dados. Eu vou tirar aqui a necessidade do phpMyAdmin, porque eu vou acessar esse container pelo Workbench, certo? Pelo MySQL Workbench. Vocês podem colocar essas mesmas configurações, só que aqui a gente tem que lembrar que a gente mudou o nome do nosso network para Mega Sena Network. Então, aonde tiver network, a gente tem que mudar aqui, ó, Mega Sena Network. Esses environments database, nós podemos colocar eles com o que vem do .env, né? Ou podemos setar aqui diretamente na nossa variável os valores, né? Então aqui o MySQL database, qual será o nome do nosso database? Então ele vai estar aqui. Aí ele pode ser colhido do env, né? Para ele ser colhido do env, o que nós vamos fazer? Só um instante. Então é o seguinte, para a gente colher ele do env, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui a nossa conexão, que vai ser MySQL, né? Vamos descomentar isso aqui. Está descomentando em bloco, então vai ter que ser manual aqui. Então estamos descomentando manualmente. Aqui o dbhost
ele vai ser o nome do meu container. Então, qual é o nome do meu container lá? Setup, bota aqui mega cena MySQL. Então, esse aqui é a minha URL lá. Então eu preciso colocar aqui, ó. Eu preciso colocar aqui. A porta é a mesma. Aí o database, o que eu vou colocar aqui nesse database? Eu vou colocar aqui como mega cena é o nome do nosso database. O nosso usuário, vou deixar ele aqui como mega. E a senha eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a nossa senha altamente rebuscada. Então o que nós vamos fazer agora? Nós temos aqui o nosso host, né, que é esse mega cena MySQL, né? E aqui dentro o que nós vamos fazer? Vamos passar essas variáveis aqui. Como seria passar essas variáveis aqui? No database, o que a gente vai fazer aqui no database? A gente vai colocar o seguinte aqui, ó. MySQL Database. A gente vai colocar aqui cifrão. E vamos colocar sempre assim, ó, o cifrão. E aqui a gente vai pegar as variáveis que estão no env. Então aqui é o user e aqui é o password. Vamos deixar assim, ó, cifrão. Abre, né, as chaves e vamos lá no env. Primeiro é o database. Quem é o nosso database? É o mega cena. Então vamos pegar essa variável aqui, ó. Na verdade, essa variável aqui. Essa variável. E vamos colocá-la aqui dentro. O outro é o que? A outra variável é o db root password, né? Que é o password do root. Então, pega aqui no env. O nosso root password, que é esse aqui, ó, db password. Vamos botar aqui a senha do nosso MySQL, que vai ser a mesma. E agora o nosso usuário, que é mega. Então, colocamos aqui o nosso usuário como mega. Ok, o nosso MySQL, ele está configurado, né? Tô vendo aqui, ó. Ele está pegando todo o Dockerfile lá, tudo certinho. Tá criando aqui os volumes, né? Tá usando aqui a autenticação de plugin, que é o nativo do MySQL, usando a versão 8. E nós vamos colocar aqui o nosso Redis, que a gente configurou também agora, né? Então, vamos lá pegar o nosso Redis. Então, pegando o nosso Redis, ele é uma configuração pequenininha, né? Então, aqui está o nosso Redis. Vamos deixar aqui organizado, porque senão vai dar tilt. Tem que deixar aqui indentado, senão dá ruim. Build, aí aqui isso aqui tem que passar por aqui. Pronto. É que eu indentei certinho aqui, ó, tem que focar na editação. Aqui vai ser também, ó, mudar o nome aqui para mega cena, setup data. Certinho. Então aqui está o nosso Mega Sena Red. Essa aqui é a porta que ele vai rodar. Ele vai pegar aqui o arquivo, ó, dentro do Redis, do Docfile. Aí dentro do Docfile ele já pega já as configurações. Pronto, beleza.
Agora vamos rodar aqui o nosso comando. Ele está ali configurando tudo. Ele está baixando toda a configuração, né, do Nginx, do Redis, no MySQL. Foi. Beleza. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar o nosso Nginx. O nosso Nginx, ele também vai ter um arquivo aqui dentro chamado Dockerfile. Dockerfile. Certo? E nesse arquivo de Dockerfile, o que a gente vai fazer aqui, ó, from, e vai colocar ali a versão do Nginx. Default.conf. Ok. Vamos pegar aqui agora a nossa colinha do nosso server. Aí ele está pegando aqui já, ó, o PHP, a versão do PHP. Ele está indo na pasta certinha aqui para poder rodar o Laravel. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mudar aqui. Não tem nada para mudar. Então já configuramos o PHP, já configuramos. Só faltou agora o Nginx. Então vamos rodar o comando lá de novo, docker compose up -d -build. Então agora uma coisa que faltou aqui foi colocar aqui o nosso Nginx, né? Então abaixo do PHP aqui eu vou colocar o nosso Nginx aqui, ó. Vamos copiá-lo aqui. Tem um erro aqui de sintaxe. Tem que deixar bem indentado, senão dá tilt. Aqui. Deixa eu copiar de novo aqui. E vou tentar trazer ele para aqui, ó. Ele não foi. Ó, ele tá pegando aqui o NG, que é o build. Tem que ser junto com esse também. Espera aí. Vou copiar novamente aqui e ver por que não está indo. Tem uma coisa errada aqui. Network Setup. Já achei o erro. Que estou indentando aqui em direção ao service. E tem que ser em direção ao PHP aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, colocar nessa direção. E aqui eu venho trazendo os demais para cá. Aí o restart, ele tem que ser na direção do build. O try também, porque são paralelos. O try, ports também tem que ser na direção aqui. Então, temos aqui, ó, o nosso código indentadinho, tá vendo? Nosso Nginx está indentadinho. Então aqui vamos botar aqui mega cena Nginx. E aqui o nosso network, que é o mega cena network. Pronto.
Aqui ele está fazendo todas as configurações do Nginx, tá vendo? Da porta 8080 para 80, ele tem também o 443, aí ele pega lá o default do Nginx, que é esse arquivo aqui, e traz. Vamos abrir aqui e vamos rodar o nosso comando aqui, ó. Então ele vai agora subir o nosso Nginx, ok? Belezinha. Então estamos com o nosso Nginx configurado. Então agora ele tem aqui, ó, o Nginx, o MySQL, o Redis e o PHP. Então vamos lá no nosso Notion, marcar aqui, ó, configuração, Redis, Node, pá, tudo ok, certo? Agora que vem a parte boa. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos aqui abrir aqui o nosso Docker, o desktop Docker. A gente vai ver que o nosso container está aqui e ele está com todas as imagens que eu mostrei, né? O MySQL, está aqui o Redis, está o Nginx e está aqui o PHP. Excelente. Então nós temos aqui todo o nosso projeto montado de forma eficiente. Nossos containers, né? Então vou passar agora aqui como a gente vai acessar esses containers e configurar, né? A gente vai configurar o nosso MySQL lá pelo Workbench, como é que a gente vai acessar eles, como é que a gente vai rodar o nosso PHP, como é que a gente vai rodar o nosso Artisa, como é que a gente vai rodar a nossa migration. Valeu? Obrigado.